Bom, pessoal, eu só vou me apresentar rapidamente. Eu tenho 43 anos, nasci na cidade de Campinas, mas moro em Bauru desde 1986, na mesma residência. Tem muitos, nessa época de eleição, tem pessoas por todos os cantos da cidade, aí inventam várias mentiras. Uma delas agora é que eu não moro em Bauru, né? E já estão espalhando isso. Então eu costumo dizer que eu moro aqui é minha terra desde 1986, mas a família da minha mãe está na cidade de Bauru desde 1915, né? Então a gente tem uma relação muito umbilical com a cidade e com o desenvolvimento que ela teve ao longo do tempo, porque meus familiares ajudaram a construir a rede ferroviária, né, que naquela época era o desenvolvimento da cidade de Bauru e da região. Eu estudei toda a minha formação no Prevê Objetivo, antes era chamado Cursos Brasil. Depois fiz minha faculdade aqui na Unesp, passei em Biologia e sou formado em Biologia aqui pela Unesp de Bauru. Trabalhei no movimento ambiental nos últimos 12 anos, primeiro no Instituto Vidágua, que eu sou um dos fundadores em 94, depois na SOS Mata Atlântica, que acho que todo mundo conhece, que é aquela bandeira do Brasil cortada, e depois no Instituto Socioambiental, que são organizações não governamentais que lidam com o meio ambiente no país, com proteção dos rios, proteção das florestas, e aí foi toda a minha atuação. Politicamente, eu fui o candidato mais jovem da história de Bauru a disputar uma eleição para prefeito em 1992. Eu tinha acabado de sair da Unesp, me formar em Biologia, e aos 22 anos de idade achei que podia mudar o mundo e fui candidato a prefeito de Bauru naquela época. A mensagem era tão curtinha que eu tinha 15 segundos de TV, e nós ficamos em quarto lugar, na frente até de um vereador na época que era famoso e conceituado na cidade. Depois fui candidato em 1994 a deputado federal, pelo Partido Verde também, que é a minha casa há 20 anos, né? Fui um fundador do PV em Bauru e continuo filiado ao partido. Em 2004 fui novamente candidato a prefeito da cidade, 2008 também. Em 2010 fui candidato a deputado estadual. Eu acho que eu tive aqui no Dincão para fazer um debate com os deputados. Foi aqui, né? E eu fiquei de fora da eleição por 500 votos. Perdemos aquela eleição, eu não virei deputado por conta de 500 votos. E novamente estou aqui disputando a eleição para prefeito de Bauru, porque infelizmente nesses últimos 20 anos a cidade pouco evoluiu no contexto de reformas estruturais, que é o que a gente precisa de fato, né? Obras são importantes, mexem com a vida da cidade. O atual prefeito fez algumas obras interessantes para Bauru, talvez porque tenha recebido uma prefeitura com muitos recursos, né? Pela primeira vez na história do Brasil eu vi um prefeito deixar para outro 40 milhões de reais em caixa, né? E aí, aproveitando a oportunidade que o país está vivendo, né, de uma melhoria da qualidade social das pessoas e econômica, nós pudemos, nesses últimos 4 anos, ter algumas vantagens. Fizemos aí, não sei se 1.800 quadras de asfalto, aqueles aparelhos de ginástica em praça, são 18 aparelhos desses em cada praça da cidade. Mas aí, quando você compara as ações necessárias para uma cidade como Bauru, e até faço essa pergunta com as pessoas na rua, né? Até para que a pessoa se sinta responsável também de como é que é essa decisão. O que um prefeito pode, né? Então, vou fazer a mesma pergunta que eu faço na rua, vou fazer aqui para alguém. Pode ser para você? Como que é teu nome? Pedro. Pedro. Se você pudesse ser prefeito durante um dia de Bauru e tivesse recursos para resolver um problema estrutural da cidade, você faria mais asfalto ou você resolveria o problema de saúde? Viu como a decisão passa necessariamente pelas mãos do prefeito? A decisão é simples, é você optar qual é a prioridade da cidade naquele momento histórico que ela está passando. E a reforma depende fundamentalmente da caneta dele, de dizer, olha, eu vou optar em fazer o asfalto ou vou resolver o problema de saúde das pessoas, né? Então o que nós estamos passando hoje em Bauru é esse paradoxo. A cidade melhorou? Melhorou, né? Temos mais ruas asfaltadas, a cidade está um pouco melhor em termos de limpeza pública, temos mais praças arborizadas com equipamentos de ginástica, mas em alguns pontos pioramos. O DAI, o abastecimento de água em Bauru, piorou, e muito. E a saúde, acho que eu nem preciso fazer o relato para vocês, que acho que todo mundo aqui lê jornais e sabe o fundo do poço que nós estamos em termos de saúde pública. E aí nós estamos de novo nessa eleição propondo 3 ações, que eu vou resumir essas 3 ações. O meu plano de governo tem 143 propostas, mas é possível resumir em 3 ações.
que é possível fazer diferente do que está aí. A primeira delas, e talvez nós estejamos nessa situação hoje, em que evoluímos num ponto, mas retrocedemos em outro, por conta da politização dos cargos públicos. Mas o que é isso? São nomeações de pessoas ligadas a partidos políticos em cargos públicos da cidade. Essa gestão foi a que bateu o recorde nisso. Nós temos hoje 186 cargos comissionados, nomeados por pessoas ligadas a partido político. Mas o que isso interfere na vida da gente? Aí vou voltar de novo à saúde. A saúde é um processo ruim, nós estamos vivendo nos últimos 4 anos, né? Eu já vi, inclusive, o próprio secretário de saúde do município vir a público na televisão dizer que ele não sabe como resolver. Quem souber, liga para mim que eu consigo resolver. Pego a informação, pego a ideia e tento resolver. E, infelizmente, por essa situação de politização dos cargos públicos, o prefeito não pode demiti-lo, porque o partido dele dá sustentação ao governo atual na Câmara Municipal. Viu como isso interfere na vida da gente? Quando você loteia os cargos públicos por apadrinhados políticos, além dessas pessoas não conhecerem a realidade da cidade, ao mesmo tempo você fica refém desse processo. E essa experiência, ela é mínima aqui em Bauru, mas se a gente começar a reportar um pouco do passado, se todo mundo lembrar, no final do ano passado, o governo da presidenta Dilma, era a mesma coisa, lembram disso? Teve escândalo no Ministério dos Transportes, porque eram cargos públicos, né? Tinham loteados lá com pessoas ligadas a partidos políticos, então cada um tinha um pedacinho do ministério, e aí desviava recurso das obras. Isso, infelizmente, gente, é uma realidade no país que a gente vive hoje. E aí as pessoas me perguntam na rua, tudo bem, mas você vai ter que fazer a mesma coisa se você ganhar. Porque como é que você vai conseguir o apoio político da Câmara se você não lotear também os cargos públicos de acordo com os interesses dos vereadores? Se eu acreditasse nisso, eu ia embora para minha casa e nunca mais seria candidato a nada. Se a gente não acreditar que esse país pode ser diferente e que a política pode ser construída de forma diferente, vamos todo mundo embora. Porque aí não tem jeito. Alguém precisa quebrar isso. Alguém precisa chegar lá e falar, eu não preciso lotear os cargos para governar uma cidade como Bauru. Vai enfrentar problemas? Vai enfrentar problemas. Vai ser crucificado pelos partidos que apoiaram? Vai ser crucificado. Mas se a gente não quebrar isso, o país e a cidade onde a gente mora não tem jeito. Isso tem que ser extirpado agora. Precisa ter coragem para fazer. E a gente está pretendendo fazer isso se ganhar as eleições. O segundo ponto, que é importante a gente poder discutir. Quem constrói a cidade são as pessoas. E se a gente não investir nas pessoas, a cidade não evolui. Por mais obras importantes que a gente possa fazer no município como Bauru, se não tiver um investimento no cuidado das pessoas, a cidade não acompanha o desenvolvimento. Então, uma coisa que a gente quer garantir para as pessoas em Bauru é que direito das pessoas tem que ser cumprido por qualquer um que passe na prefeitura. O que é direito? Educação gratuita é direito? Ou é um serviço que a prefeitura fornece para o cidadão? É direito. Saúde de boa qualidade, não de excelente, é direito ou é uma ajuda da prefeitura? É direito. Vagas em creche para a mãe que precisa trabalhar, é direito ou é uma ação social da prefeitura? É direito. Asfalto na rua é uma ação social da prefeitura, pode esperar. Enquanto a gente tem pessoas fora da escola, crianças fora da escola, mães que não podem deixar seus filhos para trabalhar num lugar seguro, enquanto a gente tiver com a demanda para isso, concorda comigo que o prefeito que investir em outra prioridade, ele está sendo omisso com o direito das pessoas? Se existisse uma lei no país que falasse assim, eu acho que todo mundo aqui de vocês conhece a lei de responsabilidade fiscal, ou já ouviram falar disso, que nenhum governante pode gastar mais do que arrecada. Isso foi a mudança de águas no Brasil, porque antes da década de 90, todo prefeito que entrava numa prefeitura gastava mais do que ele podia pagar e jogava a conta para o próximo prefeito. Era assim que funcionava. Aí chegou Fernando Henrique Cardoso e disse o seguinte, vamos mudar isso no país, porque o Fundo Monetário Internacional exigiu que o país tivesse uma lei de responsabilidade fiscal. E aí ele instituiu essa lei. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. E todo mundo pegou a lei, né? Tem prefeito que está sendo cassado, outros que não podem mais ser prefeito na vida, porque descumpriram isso. Concorda se alguém tivesse a coragem de falar o seguinte, uma lei de responsabilidade social. Nenhum prefeito no Brasil pode investir um centavo em obra populista, e eu vou chamar o asfalto aqui de obra populista, não é, mas vou chamar, né? Porque ele pode esperar no fim da fila, não pode investir um centavo em asfalto se tiver uma criança fora da escola.
Concorda que a educação já teria sido resolvida? Não pode investir um centavo em reforma de praça se tiver uma criança fora de creche. Eu garanto para vocês que todos teriam resolvido esses problemas básicos das pessoas. Não o fazem porque geralmente ninguém se lembra de que foi o prefeito que resolveu a saúde da cidade ou que zerou a demanda da creche da escola ou da escola. Vai se lembrar exatamente do prefeito que fez o asfalto. Eu sei disso porque eu passo na rua onde o prefeito atual fez o asfalto e todo mundo sabe que foi ele. Tem ruas que foi feito na época, na década de 90, e o pessoal fala, poxa, o ISO é o prefeito que fez o asfalto na frente da minha casa. Então, essas obras são importantes para Bauru, mas fundamentalmente cuidar das pessoas é mais importante do que isso. Então, a segunda ação da nossa proposta é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas pressupõe garantir direitos. O estudante que estuda hoje em Bauru, ele tem um desconto muito significante na passagem de ônibus, 25%. Nós estamos propondo que todos os estudantes da cidade possam ter o passe livre. Ah, mas como fazer isso? Simples. A prefeitura precisa gastar R$1.800.000 por ano, pagar para as empresas, que é a quantidade de passes que a empresa precisa fornecer para os estudantes da cidade. R$1.800.000 não é nada perto de um orçamento de R$600 milhões. É alguma coisa? Não poderia estar sendo implantado? Mas é a falta de pensar no reconhecimento das pessoas, do direito que elas têm. E o terceiro item, depois eu quero abrir para que todos possam perguntar. Também, é claro, cuidar da infraestrutura da cidade, mas pensando exatamente em preservar a cidade para que a nossa geração e as gerações futuras possam usá-la assim como a gente encontrou. E isso necessariamente passa pelas questões ambientais, né? E eu posso dizer isso porque, na minha época, eu fui secretário de Meio Ambiente de Bauru de 1993 a 1996. Eu tinha 23 anos de idade. E lá, a gente já pensava que se Bauru não resolvesse os problemas de lixo da cidade, nós teríamos agora, no século XXI, problemas graves com essa situação. E eu fiz como secretário o aterro sanitário da cidade, a coleta seletiva de lixo casa a casa, fizemos também o Jardim Botânico, que é a maior reserva de cerrado do Brasil, né? Fizemos também o canil municipal para cuidar dos animais abandonados, porque a gente já estava prevendo que a cidade ia crescer, era natural, Bauru ia ter um crescimento. Independente do prefeito que passasse, a cidade ia crescer. Poderia explodir demograficamente ou não. Ainda bem que nós não explodimos demograficamente, então esses problemas ainda foram equacionados ao longo do tempo. E as mesmas coisas que eu deixei em 1996 são as mesmas coisas que funcionam hoje. Nada evoluiu. Só o caminhão que trocaram, porque não tinha mais jeito, né? O caminhão já tinha 20 anos, não tinha como, tinha que trocar o caminhão da coleta seletiva. Mas é o mesmo aterro sanitário, ele vai ser esgotado agora o ano que vem, e a cidade não vai ter onde colocar o seu lixo. É o mesmo barracão de recicláveis, aonde vai o material que as pessoas separam na sua casa, né? Para gerar emprego e melhorar também a questão ambiental. O Jardim Botânico, pouco investimento teve, só de infraestrutura, de preservação, muito pouca coisa, né? E dos animais abandonados, então, nem se fala. Eu acho que eu não preciso nem contar as cenas que eu já presenciei e já fiquei sabendo que acontece hoje no centro de zoonoses, né? Eles não dão nem o direito do animal ter uma segunda prova para saber se ele tem leishmaniose ou não. Constatou e o exame não é confiável, né? Não tem a contraprova, manda para sacrificar. Nós já exterminamos mais de 900 animais nesses últimos 4 anos por conta da leishmaniose, sem a contraprova. Ainda bem que a gente está mudando a lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, que vai ser obrigado as prefeituras a fazer uma contraprova para pensar em sacrificar a vida de um animal. Que eles têm o mesmo direito que qualquer outro ser vivo de ter o respeito à vida deles. Então são ações pequenas, mas que a gente quer garantir ações de investimento para que a gente possa ter daqui 20 anos o mesmo ambiente que nós estamos encontrando hoje na cidade. Vou dar um exemplo para vocês também. Naquela época, eu não sei como é que eu vou descrever isso para vocês, que vocês possam entender. Bauru foi construído num terreno que é íngreme, né? A cada declive desse, tem um córregozinho que passa no fim do declive. Então, Nações Unidas. As Nações Unidas ali passava um córrego chamado Córrego das Flores. Ele passa embaixo das Nações Unidas e vai desaguar lá no Rio Bauru. Para cada área dessa, nós não estamos mais pensando numa Nações Unidas. Porque as Nações Unidas foi um modelo do desenvolvimento americano, aplicado na década de 60, que o Brasil inteiro copiou. Onde tem riozinho, vamos construir uma avenida em cima, tapa o rio e pronto.
Aí faz um parquinho lá com algum laguinho e faz de conta que a gente está desenvolvendo a cidade. Só que sobrou 9 fundos de vale iguais ao das Nações Unidas, que a gente pode fazer diferente. Pode ter avenida. A avenida passa do lado, não tem problema, pode ter. Só que nós temos que transformar 7 desses 9 fundos de vale em parques urbanos lineares, que tenha toda a infraestrutura para lazer, ciclovia, que dá para interligar a cidade inteira com ciclovia. Não é ciclofaixa, tá? Não é essa tinta pintada no chão dizendo que ali passa a bicicleta. É ciclovia, de fato. Uma estradinha onde vai a bicicleta. Do lado da linha do trem, que você pode sair aqui do tênis clube e até o Meridota sem declive. É tudo fundo de vale. Isso está previsto no plano diretor de 1996. Eu fui o autor desse projeto lá. Em 2006 foi renovado o plano diretor e mantiveram os parques urbanos lineares. Só que nenhum prefeito até hoje conseguiu cumprir pelo menos uma parte do plano diretor, não fez nada de ação. E a minha proposta, que está nesse documento aqui, que eu faço questão de fazer um documento desse todas as vezes que eu sou candidato, e entrego isso para todo mundo que procura, todo mundo que tem interesse de procurar, para que as pessoas possam me cobrar depois, né? Então está previsto aqui 2 parques urbanos lineares, e eu vou fazer isso como prefeito. É uma questão de honra, até pela minha formação e por ter lutado durante quase 20 anos para que isso fosse colocado em prática. E nós vamos fazer 2, tá? O da Água Comprida, que é aquela parte que passa embaixo do Sambódromo, né? E do Água do Castelo, que é aquela parte da Nações Norte, que desce até ali o Rio Bauru. É possível fazer. Tem recursos públicos destinados para isso, e nós vamos fazer os 2 parques para começar esse processo de melhoria da cidade, para que os filhos de vocês possam ter uma Bauru melhor daqui a 20 anos. Até nós vamos fazer um programa, o Adam vai gravar um depoimento, se é que já não gravou, que essas obras que a gente fez lá atrás, em 1996, as pessoas hoje estão usufruindo dela, né? Porque imagine se a gente não tivesse um aterro sanitário para deposição do nosso lixo, não tivesse coleta seletiva e não tivesse o Jardim Botânico. Porque a área do Jardim Botânico já tinha sido loteada para a construção de chácaras de lazer. Ninguém teria o prazer de conhecer uma reserva de cerrado, ou talvez uma das maiores reservas de cerrado do Brasil, e a gente tem isso dentro do coração da cidade. Se alguém lá atrás, não é só eu não, tem um grupo de pessoas que pensaram nisso. Se esse grupo de pessoas não tivesse pensado em vocês hoje, certamente vocês não teriam a chance de ter conhecido isso agora. Eu acho que eu já falei pelo menos as 3 linhas gerais. Não sei se eu tenho tempo para exposição, mas eu queria abrir aí. Eu queria abrir então para as perguntas. Aí a gente pode debater e tentar explicar um pouco melhor as principais questões que eu abordei aqui, mas tem outras que a gente pode estar abordando também.